Olá, boa tarde. O Revista da Semana está no ar. Hoje nós vamos falar com as mulheres da rede Panapanã daqui de Votuporanga. O grupo se juntou com o objetivo de discutir e lutar pelos direitos das mulheres. Confira. Ao meu lado está a Angelita, que vai falar com a gente sobre a rede Panapanã. Angelita, como que ela surgiu? A rede Panapanã, ela surgiu agora em março, aqui em Votuporanga. A gente fez as primeiras reuniões nossas aqui em Votuporanga, mas a intenção é de que ela não seja uma organização de mulheres só do município nosso. No nosso primeiro evento, já veio uma menina de Fernandópolis, também vieram mais 3 meninas de Turiúba. E aí a gente pensou na ideia de rede para que outros municípios, né, mulheres de outros municípios próximos a Votuporanga venham participar e para que a gente também pense em atividades em outros municípios, né, porque a ideia da rede é de trazer um grupo feminista, um grupo de mulheres para o interior paulista. Então, por isso que a gente colocou Rede de Mulheres do Noroeste Paulista. Como que ela funciona? Ela tem funcionado assim desde o seu início. A gente tem usado as redes sociais para marcar eventos, para combinar de fazer eventos. Aí algumas amigas vão convidando outras, né? E aí a gente marca, faz os eventos, as reuniões nossas, quinzenais aos sábados, à tarde. Algumas mulheres não podem participar. A gente tem mulheres que têm participado conosco, por exemplo, que são vendedoras, que são cabeleireiras. Então, nem todas podem participar nos sábados, mas participa de outras atividades nossas. Quando a gente fez palestra na quarta-feira à noite, elas participaram. Então, às vezes pode não participar da reunião, mas participa de outras atividades. Quais os temas discutidos nos encontros e como que eles são abordados? A gente tirou a nossa carta de princípios, que é para nortear mesmo tanto as nossas ações, as nossas atividades, como as nossas discussões. E, a partir da nossa carta de princípios, a gente tirou 6 tópicos, né? seis elementos, assim, né? Que é a questão da violência contra a mulher, e aí violência tanto a sexual, quanto a moral, contra o assédio, né? Todas as violências relacionadas à mulher. A mulher em todos os seus ciclos de vida, desde criança até a mulher mais adulta, né, idosa. Também tiramos que vamos discutir sobre a questão da comunicação, arte e cultura, direitos e políticas públicas e meio ambiente e sustentabilidade. Então, assim, são eixos que a gente elencou e que a gente vai atuar voltado para as mulheres. E vocês defendem e lutam pelos direitos das mulheres, né? Inclusive, teve a manifestação após o estupro coletivo da menina do Rio de Janeiro. Como que vocês abordam os casos de violência sexual? Então, na verdade, assim, a gente discute entre a gente, né? Último sábado, agora, nosso último encontro, a gente fez um grupo de estudo. A gente passou pelo momento de formação, de organização, e agora a gente está passando por um momento de capacitação. E aí, a partir disso, a gente discutiu a violência contra a mulher e discutiu a questão do estupro. Então, a gente aborda no sentido de estar conversando entre a gente, sabe? Da gente estar trocando experiências. E aí, como foi uma situação muito assim emergencial, né? Uma situação que aconteceu e que a gente ficou indignada, inconformada, porque foi tamanha monstruosidade. E aí, ao mesmo tempo, a gente acompanhava que alguns amigos nossos estavam julgando a menina, estavam culpabilizando a menina. Então, foi isso que nos indignou e nos motivou a ir para a rua, a manifestar, né, a fazer a manifestação que foi no sábado. Então, por enquanto, foi a nossa primeira manifestação, nosso primeiro ato aqui em Votuporanga. Mas, a partir do momento que tiverem outros acontecimentos como esse, ou outros acontecimentos que negligenciam os direitos das mulheres, a gente vai estar atuando. Vocês perceberam que as pessoas que não participam da rede aderiram a essa manifestação? Sim, teve muitas mulheres que participaram. Também tiveram homens também que participaram conosco da manifestação no sábado. E algumas mulheres, como eu te falei, né, algumas mulheres que não podem ir nas reuniões, mas que puderam ir no ato.
Então, a princípio a gente ficou preocupada até de poucas, né? Mas foi bastante mulheres e foi bem legal, assim, a gente achou que foi bem positivo. O feminismo no Brasil data do final do século XIX, né? Nós tivemos a primeira feminista muito conhecida lá do Rio Grande do Norte, que é a Anísia Floresta, que ela trouxe o feminismo para o Brasil, e inclusive tinha um jornal, né, Momento Feminino, onde lutava pelo direito da mulher estudar, né, e trabalhar, e então a luta foi muito grande. Teve uma luta muito grande pelo voto feminista, Berta Lutz, uma série de outras mulheres, para poder a conquista do voto feminino, que só se deu em 1932. Depois disso, porque tem os direitos civis é a primeira onda do feminismo. Depois, a segunda onda já aprofunda mais os direitos, né? Então, o direito ao próprio corpo, a questão da saúde da mulher, do direito sexual e reprodutivo, legalização do aborto, e uma série de outras questões, trabalho igual para salário igual para trabalho igual, né? E agora tem a terceira onda, né? Que a terceira onda ela levanta muito, mas muito forte essa questão da violência sexual, né? Tanto é que a cultura do estupro, inclusive as manifestações que nós fizemos no sábado, ela não está descolada. No Brasil inteiro, naqueles feriados, tiveram manifestações, se fala em 32 manifestações no Brasil, no mesmo dia, né? E que foi muito forte, né? Inclusive, em Brasília, 1.500 mulheres ocuparam o Supremo Tribunal e deixaram lá a mão vermelha. Ou seja, as mulheres estão se levantando de uma forma muito contundente, principalmente as jovens, que vêm com uma gana muito grande, né, de querer proteção e de querer seus direitos de ir e vir. Porque a jovem é aquela que gosta mais de ir para as baladas, de participar da sociedade no público. E muitos desses estupros dão nas baladas, com os bonés de Cinderela e etc. E as curras, né, que já tinha na minha época também, mas nós íamos menos para as baladas, como hoje em dia já é uma conquista, né, um caminho pavimentado para a liberdade. Então, e o machismo continua o mesmo, né, porque a gente vê rapazes jovens com sites defendendo estupro. Terezinha, a Secretaria da Segurança Pública do Estado divulgou que foram registrados 13 casos de estupro aqui em Votuporanga entre janeiro e abril deste ano. E todos foram assim, em ambiente familiar. É um dado preocupante esse? Claro, toda e qualquer violência é um dado preocupante, né? E no caso das mulheres é mais preocupante ainda porque as mulheres têm pouco acesso ao atendimento, as próprias delegacias da mulher, não é em todo lugar que tem, muitas não estão equipadas, né? E as legislações, elas são muito frágeis ainda, né? Então, isso é muito preocupante. E os dados que nós temos, eles são subestimados, porque a maioria das mulheres não denunciam, né? Porque depois são consideradas culpadas, são julgadas. Então, elas têm receio, né, de denunciarem, e muito menos as crianças, né, porque as crianças não têm nem noção que estão sendo violadas. Uhum. E elas acabam descobrindo até numa conversa, né? Sim, existe o processo, né? Tem casos que ela descobre quando ela já está adolescente, que ela começa a sentir prazer, entender que aquilo é sexualidade, aí ela fala, poxa, mas isso eu já sentia com 9 anos, com 6 anos, porque me manipulavam. Então, porque a sexualidade ela existe desde quando você nasce, né? Então, esse é um grande problema. Tanto é que muitos casos, as denúncias são, faz 9 anos que eu era manipulado, ou 10. Né? Este é um dos grandes problemas, né? O adulto não respeitar a criança. Gabriela, algumas pessoas falam que a culpa do estupro é da própria mulher, né? Do modo que ela se veste, que ela se comporta. Qual a posição de vocês quanto a isso? Então, essa questão é mais uma forma até de vitimizar a vítima novamente, né? Porque não tem condições da vítima ser culpada pelo ato do qual ela sofre, né?
E são traumas que marcam a vida dessa mulher, não só enquanto âmbito subjetivo, mas ela vai tomando âmbitos mais sociais também, né? Então, ela leva essa questão do trauma para dentro da família, ela leva essa questão do trauma para os ambientes sociais dela, de trabalho, relações sociais, até para a dificuldade de ir para o âmbito social, né? De se expor em festa ou de se expor na rua. Ela começa a delimitar muito o ambiente dela social, e isso vai influenciando muito na sua vida, né? Até que chegam casos para psicólogos, para que se resolva essa questão, né? E saber o que fazer, como administrar, é bem complicado, né? As mulheres se sentem ruins até com o próprio corpo, né? Passam a não cuidar da própria saúde, não se preocupam com questões de saúde física e de saúde mental, e nem até de saúde estética também, né? E passam a até adotar comportamentos que são inadequados para que ela não seja vista de uma forma sexualizada lá fora, para que ela não sofra novamente outra violência, né? Então, ela começa a delimitar o mundo dela para que ela não sofra de novo com outro tipo de violência do qual ela já sofreu, ou outros tipos, né? E para a criança acaba sendo muito pior também, né? Para a criança, com certeza, né? Porque é um mundo que está se construindo ainda, é um mundo que ainda é muito volátil, muitas coisas acontecendo, né? Um processo de formação ainda, e que passa por uma situação tão brusca, né? E às vezes é dentro de casa a violência, né? O que se configura de uma forma ainda muito pior, porque às vezes aquela pessoa que era para proteger é a pessoa que acaba violentando, abusando, né? E negligencia essa questão. Às vezes isso só vai tomar proporção porque a criança está inserida no âmbito escolar, e é lá que ela arruma uma forma de falar, né, sobre essa questão. Então, às vezes, o ambiente familiar é que acaba propiciando esse trauma, né, essa ruptura. E aí, para ela se estruturar dentro desse ambiente familiar novamente, é muito complicado, né? Um trabalho, às vezes, longo e, às vezes, ineficaz, porque não acontece, porque a criança não consegue mais se inserir naquele contexto, né? Às vezes, de muita violência. E aí a gente tem um ciclo que seria de desenvolvimento quebrado, né? Um trauma que fica instaurado e que é complicado de tomar outras posições, né? E aí é o momento que a sociedade ela tem que estar em conjunto, né? Até porque dentro do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, se defende isso logo nos primeiros artigos, né? De que a sociedade, a família, o poder público, eles têm que estar em conjunto para proteger essa criança, esse adolescente dentro da sociedade, dentro da família, ou em qualquer âmbito ao qual ela participe, né? Revista da Semana vai agora para um rápido intervalo, e no próximo bloco nós continuamos a conversa com as mulheres da Rede Panapanã. Não saia daí!